Alquimia mental. A parábola dos dois filhos. Mateus, capítulo 21, versículos 28 a 32. O envelhecimento sempre foi motivo de grande preocupação entre o gênero humano. Através das idades, os homens tentaram descobrir uma fórmula mágica capaz de deter o curso do tempo e afastar a morte. O elixir da eterna juventude, procurado por muitos estudiosos, tem dado margens às mais descabidas especulações e ironia das pessoas descrentes. Esse ainda é um dos temas favoritos de alguns esoteristas superficiais, como também de vários romancistas do passado. Procurar um meio de perpetuar a juventude do corpo é sustentar uma ilusão, uma vez que a matéria física está subordinada às leis do tempo. Estas promovem o desgaste e a decrepitude, culminando com a morte, quando a vida do espírito cessa de galvanizá-la. Na verdade, o envelhecimento que o homem pode e deveria combater é o mental, causador da sua decrepitude psicológica. A única forma de evitá-lo é manter a mente em um estado fluídico, sempre aberta às ideias novas, superiores e progressistas, capaz de promover o seu desenvolvimento anímico e o rejuvenescimento da mentalidade. Com a mente voltada para o bem e para o lado positivo da existência material e espiritual, o homem pode manter-se jovem até a idade avançada, pondo de lado o passado morto e sem sentido, que o impede de viver o momento atual e muitas vezes promissor. Esta possibilidade de ordem superior, que se projetará para a eternidade, é chamada pelos evangelhos nascer de novo. O famoso fariseu citado pelo quarto evangelho, Nicodemos, não compreendeu as palavras do mestre, ficando confuso quando Cristo fez menção ao segundo nascimento. Sua réplica revelou o nível de mentalidade concreto e sensual, próprio dos intelectuais, ao perguntar: como pode um homem nascer sendo velho? João, capítulo 3, versículo 4. O rejuvenescimento ou envelhecimento abordado pela ciência oculta refere-se a estados anímicos e mentais positivos ou negativos, que com o passar do tempo acabam por refletir-se no corpo e na expressão facial das pessoas. Por essa razão, aqueles que sustentam uma atitude mental positiva e confiante conservam uma fisionomia jovem e agradável, contrastando com aqueles que alimentam ideias mais sensuais e pessimistas. O ocultismo faz referência a uma classe de sábios do passado, conhecidos sob o nome de alquimistas, que ainda despertam a curiosidade e a fantasia de muitos adeptos da ciência oculta. Qual o objetivo desses homens que se rodeiam do mistério mais impenetrável para escapar das suspeitas e perseguições sacerdotais do seu tempo? O que pretendiam realizar de tão importante que até hoje poucos compreendem o significado real do seu trabalho? Pretendiam apenas transformar os metais inferiores em ouro para satisfazer sua ambição terrestre? Esta última ideia, especialmente, deve ser posta de lado definitivamente, por ser totalmente oposta às ideias superiores de todos os sábios. A grande obra Magnum Opus que esses estudiosos estavam apanhados em realizar era a transformação dos metais inferiores em ouro, por meio da aplicação de uma fórmula especial, Mysterium Magnum, ou seja, a aplicação das forças sutis da natureza para obter a pedra filosofal, Lapis Philosophorum, e o elixir da vida, que uma vez ingerido, restituir-lhes-ia a juventude num corpo sadio e livre do envelhecimento produzido pelo tempo. É evidente que os alquimistas usavam uma linguagem figurada que tem resistido às investidas dos mais hábeis intelectuais. Com o estudo da filosofia rosacruciana, torna-se claro a ideia que não havia por parte desses estudiosos o menor interesse de fabricar ouro mineral e muito menos um elixir que lhes garantisse a vida eterna no mundo das formas, aprisionada num corpo de matéria perecível. Os estudantes mais esclarecidos conhecem o significado oculto deste maravilhoso símbolo, o qual descreve veladamente os estados anímicos que pretendem conquistar, mediante um esforço consciente e inteligente, que os libertará definitivamente das ilusões terrestres e da segunda morte.
A grande obra é um trabalho individual efetuado pela alma humana, encerrada num silencioso e misterioso gabinete ou laboratório mágico, sabiamente projetado e equipado para esse fim, o corpo físico. Esse trabalho, realizado sobre si mesmo, tem por base o conhecimento e a aplicação de uma nova educação, capaz de eliminar o estado anímico rançoso e sem futuro espiritual, estabelecido pela incompleta e falseada educação mundana. Essa nova educação há de substituir a primeira, se não totalmente, em muitos dos seus aspectos, eliminando do homem a parte negativa e indesejável de seu caráter, implantando em seu subconsciente verdades e virtudes desconhecidas completamente pela antiga educação. As novas ideias proporcionadas por essa fórmula especial deverão ser gravadas sobre os dois éteres superiores do corpo vital, o éter luminoso e o refletor, responsáveis pela percepção e memória. Essas ideias encerram em si o poder que promoverá a verdadeira transformação anímica, transmutando a antiga mentalidade terrestre e relativa, metais inferiores, numa mentalidade objetiva e superior, ouro. Cremos que, a esta altura, os estudantes mais atilados já terão percebido que este mistério magno encontra-se descrito sutilmente nas páginas sublimes dos 4 evangelhos. A aplicação científica e persistente dos seus métodos dará início a uma fermentação psicológica na alma do aspirante, que, semelhante a um elixir, renovará sua mentalidade, seus sentimentos e até mesmo sua expressão externa. Os ensinos da filosofia rosacruciana permitem ao investigador retroceder no tempo e compreender as razões que deram origem ao materialismo atual, causador de todos os fracassos e sofrimentos. Quando o homem despertou para o mundo material e tomou consciência da sua forma física, bem como das outras que o rodeavam, teve início a formação de uma mentalidade concreta proveniente das impressões exteriores capacitadas por essa faculdade. Na proporção em que tomava consciência do mundo exterior, a lembrança dos mundos espirituais foi se desvanecendo. As ideias que passou a sustentar desde então se relacionam exclusivamente com o mundo fenomenal, sendo muito difícil para ele, na atual fase evolutiva, fazer uma concepção espiritual ou abstrata de Deus, de si mesmo e dos planos espirituais. Tentando conduzi-lo para as condições anímicas que prevaleciam antes da sua queda, foi organizado pelos guias da evolução um código de leis que ele deverá aprender a obedecer com o objetivo de desvincular sua consciência das formas exteriores e libertá-la do materialismo e do egoísmo próprios deste nível negativo. Uma dessas leis o proíbe de esculpir qualquer imagem ou figura material que represente Deus, pois este é o Espírito. Portanto, só poderá ser sentido e adorado em espírito e verdade. O homem terrestre é um reflexo fugaz de consciência. Por essa razão, vê tudo inversamente. Os efeitos dessa visão defeituosa refletem-se em todos os campos das suas atividades, aprisionando sua mentalidade num terrível círculo de ilusões que o impede de voltar a sua atenção para o próprio interior. Quando o Evangelho afirma: quem recebe aquele que eu enviar, a mim recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou, João capítulo 13, versículo 20, é revelado um princípio espiritual que deve ser considerado com muita atenção pelo candidato. Pois enquanto estiver sob os efeitos do encantamento produzido pelas ilusões mundanas, não conseguirá distinguir a verdade da mentira, o ensino verdadeiro do falso, um instrutor autorizado do charlatão astucioso. O inverso desta afirmação também é correto, ou seja, que nem todos podem receber os ensinos por não possuir as condições internas apropriadas para recebê-los, e também estarem embebidos pela velha e pretensiosa sabedoria concreta e mundana. Aquele que deseja chegar ao conhecimento da verdade deve libertar-se primeiramente da mentira, pois de outra forma não poderia recebê-la. Voltando à lenda da Torre de Babel, descrita pela Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 11, versículos 3 e 4,
é possível descobrir alguns novos detalhes que poderão aclarar ainda mais o assunto em exame. Num dos seus trechos mais significativos é dito: Eia, pois façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos lhe serviram de pedras e o betume de argamassa. Disseram mais: Eia, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo cume toque o céu. O exame cuidadoso desta passagem fará ver claramente que a ideia central gira em torno da construção de uma torre, bem como dos materiais que foram empregados para sua edificação. No lugar das pedras, foram usados tijolos de barro. No lugar da argamassa foi empregado o betume. Houve, portanto, uma substituição de materiais e critério dos construtores, e por essa razão a torre não chegou ao seu término. Diz a lenda que a torre deveria erguer-se da terra ao céu. Há alusão bastante clara a uma possível ligação que deverá acontecer entre dois extremos, o físico e o espiritual. O céu é considerado como símbolo do plano mental, onde se encontram as causas dos acontecimentos e formas físicas que vemos cristalizadas no mundo material. Representa também os mundos superiores, onde atuam os deuses, ou seja, as hierarquias criadoras ou Elohim, responsáveis por toda a criação, não só do planeta Terra, mas de todo o sistema solar. A Terra física, assim como o corpo do homem, seriam expressões do verbo fiat e criador feito carne, isto é, da ideia original de Deus concretizada nas formas. A pedra, na linguagem esotérica da Bíblia e Evangelhos, simboliza a verdade ou poder espiritual que interpenetra todas as formas, quer seja de um planeta, uma flor ou ser humano. Cada um tem a sua verdade particular, e esta será sempre espiritual, não física. Por essa razão, o homem comum não pode vê-la nem investigá-la, porque não tem consciência do grande e maravilhoso instrumento que já possui sua constituição anímica. O esoterismo afirma que ele é uma réplica e síntese do universo, e tudo que nele existe encontra-se em estado latente, inclusive os veículos espirituais correspondentes à quarta, quinta e demais dimensões. Somente por meio desses veículos por-se-á em contato com esses planos. Entretanto, o homem insiste em procurar as causas na matéria, nas aparências evanescentes e ilusões das formas materiais, que os seus acanhados 5 sentidos captam imperfeitamente. A argamassa simboliza a mente abstrata, sobre a qual o espírito humano ou santo está assentado, e o corpo de desejos com os seus 7 chakras representam os centros superiores de percepção, que o discípulo terá de desenvolver por meio de um treinamento adequado. Os tijolos de barro, empregados no lugar da pedra, simbolizam as ideias materiais desenvolvidas por meio do intelecto ou mente concreta, portanto inadequada à construção de um estado de alma de ordem superior. O betume empregado no lugar da argamassa simboliza as emoções inferiores que se manifestam como forças de repulsão. Estas são impróprias para garantir a dinamização de uma condição elevada e espiritual, uma vez que sua natureza intrínseca é destruir e não edificar. O neófito terá de compreender que não chegará ao céu empregando fórmulas de ordem material. Os evangelhos fazem referência a uma pedra angular de primordial importância, declarando que a mesma foi rejeitada pelos construtores. O significado oculto nesta frase leva-nos a compreender que todos os ideais humanos, quer sejam físicos ou psicológicos, estão fadados ao envelhecimento e à ruína, por serem relativos e incapazes de projetar para a eternidade, uma vez que sua elaboração não foram empregados os materiais adequados. A construção que nos referimos não é física, e sim psicológica. Essa pedra misteriosa simboliza o espírito humano, sustentáculo do homem terrestre. A mais importante verdade que o homem terá de conhecer um dia. A falsa personalidade é a criação mais completa que o homem trouxe à existência com seu poder criador. Ela é constituída pelas fantasias da mente concreta, tijolos de barro,
amaciadas com as emoções negativas do corpo de desejos, betume. Portanto, impedida de sentir a realidade do seu próprio espírito, consequência do baixo nível sobre o qual está assentada. Ao invés de usar os materiais ou meios adequados para fazer a ligação entre os dois extremos, consciência e espírito, os homens estão usando meios artificiais para estabelecê-la. A confusão é ainda maior devido ao surgimento de um outro problema oriundo do primeiro, a confusão das línguas ou ideias, pois as últimas são expressões através das palavras. Em lugar de usar a razão iluminada pelo espírito, verdade ou pedra, aliada ao amor, argamassa, os homens optam pelo raciocínio concreto e pelas emoções negativas causadoras de todos os males humanos. Sem a luz do esoterismo, é impossível compreender as razões que impedem os homens e sua ciência de chegar ao conhecimento de si mesmos e do universo, capazes de atender à orientação daqueles que sabem mais do que eles. A ciência acadêmica e a teologia clerical montaram uma imensa torre de Babel, ou de papel, construída com uma enorme quantidade de teorias científicas e religiosas, unidas entre si com betume, símbolo da vaidade, pretensões personalísticas e orgulho intelectual, além do desrespeito a todos os princípios morais e sagrados. Essa edificação, devido sua formação vertical, simboliza também o corpo físico do homem, com suas duas extremidades, a cabeça e os pés, que fazem referência aos dois níveis de compreensão que estão à sua disposição. Os pés referem-se ao raciocínio concreto, à mentalidade terrestre e materialista que toca o chão ou nível mais baixo de compreensão, impedindo o homem de erguer-se a um nível psicológico e mental mais elevado e sutil. Com esse padrão materialista de mentalidade, é impossível chegar a conclusões integrais e definitivas. Essa condição ou estado psicológico também é representado na Bíblia no livro de Daniel, capítulo 32, versículos 33 a 34, por uma figura estranha e colossal, cuja cabeça é de ouro fino, o peito e os braços de prata, o ventre e as coxas de bronze, as pernas de ferro e os pés em parte de ferro e em parte de barro. O estranho desta alegoria é que uma pedra feriu a estátua nos pés e os esmiuçou. Este símbolo revela de forma admirável a fragilidade da mentalidade concreta ou mundana, apoiada numa base sem consistência e condenada por si mesma. Ferro e bronze, ou seja, violência e orgulho intelectual, Marte e Mercúrio, que facilmente se dissolve ou se esmiuçam quando confrontados com a verdade espiritual. A cabeça de ouro simboliza o lado nobre e elevado do homem, a sede do espírito solar, a luz verdadeira. Simboliza também a inteligência desvinculada da astúcia e a faculdade superior do entendimento espiritual que vem de cima e de dentro, o único que pode conduzi-lo ao conhecimento da verdade. A Torre de Babel não é um monumento arquitetônico que existiu há algum tempo e lugar do mundo, fruto caprichoso de uma civilização extinta. Não, ela não é do passado, é do presente atual. A confusão das línguas ou das ideias continua, e um dia os homens despertarão para a realidade de Deus e abdicarão do seu grande sonho de chegar ao conhecimento da verdade com suas próprias teorias. Segundo o Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 12, o reino dos céus é tomado pelo esforço. Esta frase chama a atenção do estudante para o trabalho, pois só com esforços persistentes, orientado pelo legítimo método de desenvolvimento espiritual apresentado por Cristo, é possível chegar ao conhecimento da verdade. Esse ensino leva-lo a construir uma torre, porém interna. Nessa nova tentativa, usará os materiais adequados que sua ignorância rejeitou no passado, razão e amor, pois só com o emprego dessas duas faculdades superiores gerará em seu interior o novo homem, ou seja, a nova mentalidade despertada das ilusões terrestres que poderá alcançar o céu. Que o leitor desta obra não imagine que temos qualquer prevenção contra a cultura ou conhecimento intelectual. Ao contrário,
Nós a respeitamos e admiramos muito, mesmo porque seu autor teve que lutar muito para libertar-se dessa inclinação quando tomou consciência de que somente através dela não chegaria nunca ao conhecimento da verdade. É importante considerar que os preconceitos intelectuais e o fanatismo serão sempre produtos de ideias não compreendidas em toda sua extensão e que poderão erguer-se ante sua visão psicológica como um paredão que o impedirá de ver a realidade. Estes defeitos psicológicos não são inerentes às classes menos preparadas, como é admitido corriqueiramente. Eles são encontrados em todos os níveis do conhecimento humano, no religioso, esotérico e intelectual. Embora possa parecer um paradoxo, as pessoas cultas e ilustradas geralmente são as mais preconceituosas, até sem o perceberem. A entrada da consciência humana nos mundos suprafísicos é facultada a todos os homens e mulheres que se preparem para esse fim. Todos, sem exceção, possuem um espírito que os correlacionam com esses mundos, e dia virá que, atendendo a um chamado interior, os homens aproximar-se-ão dele e dos planos internos dos quais procede. Agora é a hora da salvação, afirmou a sabedoria eterna, significando que qualquer momento é oportuno para iniciar a busca. Um dia os homens compreenderão que a verdade já existe e que não precisa ser inventada. O trabalho que cabe é descobri-la e atender às suas leis. Para chegar a este resultado, terão que se apoiar numa ciência desconhecida da maioria, mas que sempre esteve presente em todas as épocas da história humana. A reconciliação da ciência com a fé e da razão com o amor é apenas uma questão de tempo. O entendimento entre os homens, que deverá estabelecer a fraternidade universal, é o glorioso futuro que há de ser construído agora, sob os auspícios de Cristo, o Senhor do amor e da sabedoria. Parábola dos dois filhos. Mateus capítulo 20, versículos 28 a 32. E que vos pareceu? O homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar na vinha? Ele respondeu: Sim, senhor. Porém não foi. Dirigindo-se ao segundo, lhe disse a mesma coisa. Mas este respondeu: Não quero. Depois, arrependido, foi. Qual dos 2 fizeram a vontade do Pai? Disseram o segundo. Declarou-lhes Jesus: Em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Porque João veio a vós, outros no caminho da justiça, e não acreditastes nele, ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependestes, afinal, para acreditardes nele. Palavras-chave: o homem, os 2 filhos, o caminho da justiça. O homem é o nome que foi usado originalmente para designar o espírito virginal, criado à imagem e semelhança de Deus. No capítulo 1 do Gênesis, versículo 27, é dito: Criou, pois, Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Esta passagem bíblica não deixa a menor dúvida quanto à origem espiritual do homem, pois se Deus é o Espírito, como afirmam as Escrituras, e criou o homem à sua imagem, este só pode ser um espírito. A dificuldade em compreender esta verdade é devida à identificação que os homens estabeleceram com o seu instrumento físico, os 2 filhos. Este homem espiritualmente concebido tem 2 filhos ou 2 expressões, uma mais antiga representada pelo filho mais velho e uma mais recente representada pelo filho mais novo. É lei da natureza que para gerar um filho faz-se necessária a concepção de 2 princípios, o masculino e o feminino, ou positivo e negativo. Espiritualmente observa-se a manifestação da mesma lei. O filho mais velho é o símbolo da personalidade terrestre dominada pela astúcia. O homem sensorial vaidoso e pretensioso, cujas principais características manifestam-se através do egoísmo irracional, da mentira e violência. Ele é o fruto ou consequência de uma união ilegal gerada pela fantasia da mente concreta e emoções inferiores do corpo de desejos. Por ser fruto do egoísmo e da mentira,
Ele não tem direito a herdar o reino dos céus. Pensa que pode enganar o seu pai, espírito, agindo astuciosamente quando em realidade só consegue enganar a si mesmo. Esse reino foi prometido àqueles que desenvolveram o altruísmo, isto é, a faculdade crística que há de ser desenvolvida na atual época ária. O filho mais velho retrata fielmente o homem terrestre, identificado e escravizado pelo mundo e interesses de ordem material. Suas qualidades e virtudes quase sempre são aparentes e superficiais, desenvolvendo com o passar do tempo a habilidade de representar quando se relacionam com o seu próximo, que infelizmente usa a mesma funesta habilidade contra ele. A Bíblia refere-se ao homem deste nível psicológico com palavras bastante duras. No livro Jeremias, capítulo 7, versículo 5, encontra-se uma frase que diz respeito a este padrão de mentalidade. Filho mais velho, assim diz o Senhor, maldito o varão que confia no homem. Esta expressão inferior, presente em maior e menor grau de todas as pessoas, está em permanente oposição ao espírito da verdade e só considera seus interesses e prazeres personalísticos sem ter em conta o direito dos seus semelhantes. Assim vive esquecido de que sua permanência na Terra é muito breve e a qualquer momento terá de enfrentar um acontecimento inexorável, a morte. Por maiores que sejam as suas posses materiais e posição social, não poderá levar consigo nenhum destes bens, a não ser os registros da vida que acabou de viver, assim como a responsabilidade dos seus atos e atitudes. Esse lado inferior da natureza humana pode ser transmutado, pois de outra forma não haveria esperança de salvação ao homem dominado pelos sentidos. O conhecimento desse fato deverá levar o candidato a considerar o tempo disponível e aproveitá-lo ao máximo, a fim de substituir o nível de mentalidade por outro novo, implantado pela inteligência e sofrimento. Estes são os únicos meios capazes de promover a libertação e elevação da consciência humana. O segundo filho, o mais jovem, refere-se à individualidade do espírito, que começa a encontrar alguma expressão no homem mais avançado. É a consciência recém-saída do seu sono letárgico, que transforma o indivíduo numa expressão verdadeiramente humana, honesta e franca. Esta que deverá impor-se ao personalismo egoísta e mecânico que a manteve subjugado em todo o passado, o qual deverá ocupar doravante o lugar que lhe é determinado pela razão esclarecida, o de servo dócil e obediente do espírito. É admirável a sabedoria demonstrada pelos sábios que escreveram a Bíblia e os Evangelhos, ao empregarem os símbolos mais adequados para descreverem os estados psicológicos do homem terrestre. O filho que se negou a trabalhar na vinha sobre si mesmo e arrependido atendeu ao pedido do pai, é a revelação do estado consciente e inteligente do homem mais evoluído. Mediante a luz da razão e da lógica, arrependeu-se. Isto é, mudou o rumo da sua vida ou direção mental por meio da metanoia ou batismo de arrependimento. A alegoria dos dois filhos é antiga e foi descrita também no Antigo Testamento da lenda de Abraão e Sara. Abraão é o símbolo do espírito humano, que se torna pai de um filho legítimo, concebido por sua escrava egípcia Agar, imaginação negativa ou fantasia. Sara, imaginação positiva, é a legítima esposa que, por ser estéril ainda, não pode conceber um filho legítimo que viria a ser o herdeiro dos bens paternos. Espírito. O espírito humano é bissexual, possui em si mesmo as duas polaridades criadoras, a vontade e a imaginação, que lhe permite criar no plano mental e psíquico. Segundo Lourival Camargo Pereira, no homem terrestre, o elemento superior da vontade não encontra ainda suficiente base de expressão e é substituído pelo desejo, que, atuando sobre a fantasia, a expressão inferior da imaginação, dirige toda a força das criações humanas para o plano inferior das formas e da ilusão. Impulsionada pelo desejo, a fantasia gera o pensamento concreto, elemento de realizações materiais. A união do desejo com a fantasia da mente concreta, Agar,
gera um fruto ou estado psicológico de categoria inferior representado por Ismael, filho mais novo, que por ser bastardo não pode herdar o reino. Diz a alegoria que por obra de Deus, Sara concebeu em idade avançada, dando à luz seu primogênito Isaque. Como todas as lendas, esta também tem um sentido psicológico e espiritual. O segundo filho, fruto de uma união legítima que se dispõe a atender à vontade do pai, é o resultado da experiência e amadurecimento anímico, representado pela velhice de Abraão e Sara. É o homem despertado, que compreende a necessidade de trabalhar sobre seus veículos de manifestação, vinha, para ajustá-los, sensibilizá-los e extrair deles a essência poder, alma, que os cobrirá com as vestimentas brancas da imortalidade consciente. O caminho da justiça. A parábola cita João Batista, que veio no caminho da justiça, o qual foi aceito por publicanos e meretrizes. João significa dádiva ou favor de Deus e simboliza no esoterismo evangélico o amor humano, a mais alta e preciosa expressão da alma através do homem terrestre. Portanto, só este nível de amor pode aplanar o caminho, permitindo a manifestação do poder mais alto ou amor divino, faculdade espiritual que a partir do batismo fará aflorar na alma humana um amor universal que se estenderá a todas as criaturas. A partir dessa conquista, o homem será ensinado diretamente pelo seu Cristo interno, que orientará todos os seus passos, indicando-lhe intuitivamente qual o melhor caminho a seguir em qualquer circunstância. Nesta altura do estudo, é natural que o leitor pergunte qual o significado da água com a qual João batizava e por que veio ele no caminho da justiça como precursor. É evidente que o Evangelho não se refere à água comumente conhecida, pois esta não teria poder de conferir ao homem nenhuma elevação espiritual. Portanto, ela só pode ter significado psicológico. Os homens não são iguais, e as diferenças residem no grau de compreensão que lhes é próprio, podendo-se afirmar com segurança que cada indivíduo está no lugar exato em que seu nível o colocou. Enfatizamos que todas as formas físicas captadas pelos sentidos ou extensão dos mesmos através de instrumentos científicos são expressões ou símbolos de uma verdade espiritual que as construiu e as anima. Elas não constituem a verdade por si mesmas. A pedra, a água e o vinho são símbolos de 3 níveis de compreensão que os homens deverão alcançar um dia. Aqueles que possuem o nível simbolizado pela pedra não podem ver além das formas físicas ou letras dos ensinos. A verdade literal é a única que sua compreensão alcança. Quando este tipo de homem faz referência a si mesmo, não é capaz de imaginar como um ser espiritual que usa o corpo para sua expressão. A identificação com sua aparência física é tão grande que chega ao ponto de considerar-se o próprio corpo. A visão material não lhe permite perceber que sua forma física é apenas o símbolo visível de um poder invisível, responsável pela existência da sua consciência, que é apenas um reflexo pálido da verdadeira luz. É próprio deste ver e considerar coisas de forma invertida, tomando o efeito pela causa, limitando mais sua visão mental. Esse tipo psicológico raramente pode se beneficiar com os ensinos esotéricos. Ele não os entenderia, pois estes têm seu início onde termina a investigação sensorial. Tal homem necessita de uma religião que se traduza por meio de imagens materiais e que lhe garanta um céu depois da morte, réplica do mundo material em que antes vivia. A água refere-se a uma outra forma de compreender a mesma verdade. O homem que alcançou este nível de compreensão aproxima-se sem dificuldade do esoterismo ou do caminho da justiça por não aceitar mais os ensinos religiosos apresentados na base da letra morta ou através dos dogmas incompreensíveis. O batismo da água conferido pelo amor, João, dá a capacidade de assenhorear-se do espírito da letra, de penetrar seu sentido oculto e espiritual. A purificação simbolizada pela água refere-se a tudo que o homem deve saber sentir e praticar para renovar sua mentalidade
e alcançar a revelação interna do seu próprio espírito, seu mestre e seu Deus. Não se trata mais de uma conquista de uma verdade exterior relacionada com o mundo e suas formas, mas de uma verdade interior que lhe mostre claramente que classe de pessoa é agora e como poderá chegar a essa conversão ou metanoia pregada por João Batista, o precursor. Qual o significado do caminho da justiça? Para compreender seu significado, o estudante terá de reconhecer que seu maior problema é derivado permanente do estado de injustiça psicológica em que vive, o qual estabeleceu nele uma condição desequilibrada e desarmoniosa. Quando o estudante inicia sua peregrinação neste caminho, por meio do processo espiritual da metanoia, transforma-se aos poucos num ser justo, ou seja, ajustados com a lei ou princípios que regem sua psicologia, esforçando-se por realizar na terra a vontade de Deus. Faça-se a sua vontade, diz a oração ensinada por Cristo, o Pai Nosso. Quando acusaram Cristo de violar a lei de Moisés, sua resposta provou exatamente o contrário da sua acusação. Eu não vim para revogar a lei e os profetas, eu vim para cumprir. Mateus capítulo 5, versículo 17. O cristão verdadeiro é o que segue o exemplo do seu mestre, cumprindo a lei com alegria, pois sabe que do seu atendimento depende todo o progresso no caminho da realização. A água representa, pois, o nível de compreensão que permite o estudante desvendar os símbolos e alcançar o entendimento dos ensinos, os quais se encontram nas linhas escritas, mas nas entrelinhas. Daí para frente, com a aplicação desses ensinos, classificará-se-á para o mais alto nível de compreensão, simbolizado pelo vinho. Isto é, o ideal superior refletido no mundo através dos atos do discípulo. Os publicanos e meretrizes eram considerados pecadores que, por viverem desviados da lei, eram tidos como indignos de todo auxílio divino. Entretanto, contrariando a opinião social, Cristo declara que esses desviados entrariam no reino do céu antes daqueles que são aprovados socialmente, por cumprirem exteriormente todos os preceitos sociais e religiosos. Estes são os hipócritas ademoestados severamente por Cristo, por apresentarem ao mundo uma aparência responsável que não é confirmada por seu estado mental habitual. São os que dizem, mas não fazem. Publicanos e meretrizes simbolizam as almas simples sem preconceitos, aqueles que não têm por que defender suas opiniões mundanas, os que se desiludiram do mundo e das suas vaidades, estabelecendo com essa atitude a condição interna que lhe permite ouvir o chamado espiritual e entrar no caminho. Enquanto o homem for amigo dos prazeres e das ilusões mundanas, não pode fazer-se amigo de Deus. Seus objetivos são divergentes.